Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Hoje vamos falar sobre a nova série da Netflix, O Legado de Júpiter. Este vídeo vai ser 100% com spoilers, ok? Eu quero muito falar sobre o que eu não gostei nada no último episódio, então se tu ainda não viste O Legado de Júpiter ou ainda não o acabaste, vai à Netflix, acaba de ver a série e depois vem aqui ver este vídeo. Para as pessoas que já viram, vamos lá então falar sobre o que eu achei. Eu acho que a série é introdutória, acho que a série traz coisas boas, traz aspectos bons, mas traz grandes problemas de escrita, principalmente de escrita, de quer aproveitamento de personagens, quer de revelações, quer de ritmos, então há sérios problemas aqui nesta série que eu quero falar. Mas antes eu gostava de primeiro dizer que eu gostei de duas coisas que a série fez. Eu gostei dos flashbacks, de como ela arranjou essa simultaneidade aí entre o passado e o presente, como ela vai contando a história calmamente no passado e também no presente. Acho que em nenhum ponto o passado ou o presente se ofuscam ao outro. Acho que eles têm um espaço, têm uma boa coesão, uma boa complementaridade aí de estes dois fluxos temporais aí ao longo dos episódios. E outra coisa que eu também gostei foi o visual da série. Não só o visual dos personagens, mas a fotografia da série. Acho que acho que a série consegue ter uma cara bem própria, não é tem uma capacidade de se afirmar como uma série de super-heróis, como algo diferente, não só a nível visual, mas também a nível psicológico. Os personagens, por exemplo, têm uma visão, alguns, não é? Têm uma visão daquilo que nós não estamos habituados a ver proveniente de um ser com superpoderes, um super-herói. Uma das grandes exemplos que eu dou, que não tem nada a ver com esta série e que muita gente compara, é a série The Boys da Amazon, não é? Nós ficamos habituados a vermos os super-heróis a pensarem de uma forma mais ou menos típica de um vilão com a série The Boys. E depois chegamos aqui, esta série da Netflix traz-nos uma visão totalmente diferente daquilo que os super-heróis, se existissem na nossa realidade, poderiam pensar, que é não vamos matar os super-vilões porque isso pode desencadear uma mentalidade em nós próprios de supervisão de tudo e de todos e de comando do mundo. Então isso é muito interessante, mas também temos de pensar que isso não vem da série, isso vem da banda desenhada, não é? Então eu estou a dizer este ponto positivo que a série tem, não é que é todo o visual, tanto físico como psicológico que a série tem, mas isso tudo em parte é proveniente da banda desenhada de Mark Miller. Então temos de arranjar aqui um bom senso aqui de que podemos dizer que esta série tem toda essa nova mentalidade de super-heróis, mas também temos de perceber que isso tudo não é proveniente apenas e só da série, mas também uma boa parte é da banda desenhada. Agora, as coisas que eu não gostei da série vêm principalmente ali do último episódio, que é a revelação do Walter. A sério, aquilo é uma revelação tão mal feita. Mas tão mal feita. É assim. É que eu estou-me a referir à revelação de a filha do Walter a dizer que o Walter clonou Black Star e que fez aquilo tudo para os super-heróis da União pensarem que tinha sido o George. Assim, uma das principais regras do guionismo, uma das regras básicas, se não a regra mais básica do guionismo, é não digas, mostra. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, em vez do guionista dizer que este personagem fez isto assim assado, ele tem de mostrar o personagem a fazer isto assim assado. Pela simples razão de que o público até se vai sentir mais imersivo na altura da revelação, não é? Em vez de ser só um personagem a dizer eu sei que foste tu que fizeste isto e isto, com o objetivo de revelar esse aspecto ao público, a série tem de mostrar isso a acontecer. Então, e esta revelação não traz só o problema de como ela foi apresentada ao público, mas também de que ela vai tornar neutras muitas das cenas
que foram passadas ao longo dos episódios. Um exemplo, no primeiro episódio nós temos uma cena lá na batalha lá do final do primeiro episódio, com o Blackstar, dos super-heróis todos da União a lutar contra o Blackstar. Nós temos que eles estão o Walter entra na cabeça do Blackstar, que supostamente é o clone que ele próprio clonou. Então, a partir desse momento em que nós sabemos que o Walter é que criou essa versão do Blackstar, a cena em que ele entra na cabeça do Blackstar e o ameaça, tudo o que ele diz não faz sentido absolutamente nenhum. Eu até, por exemplo, quando acabei o último episódio da série, eu lembrei-me que havia essa cena aí do Blackstar, só do Walter na mente do colono, da versão clone do Blackstar. E essa cena é só ridícula. A partir do momento em que nós temos essa revelação do que foi o Walter a clonar o Blackstar, essa cena do Walter sozinho na mente do clone do Blackstar, que foi ele próprio que clonou, não faz absolutamente sentido nenhum. Então essa revelação do Walter, para além de ser super mal apresentada ao público, neutraliza muitas das cenas que foram apresentadas ao longo da série. Então, esta série tem muitos problemas aí de como revelar revelações ao público. E não é só esses problemas que vêm daí. É esta má gestão, esta má capacidade de conseguir revelar revelações interessantes ao público também demonstra um grave problema de exposição. Por exemplo, nós ao longo das séries temos uma grande necessidade da série expor tudo o que ela já mostrou, não é? Agora não me lembro de exemplos assim, mas a série tem um grave problema de querer explicar tudo ao público. Eu percebo que o público-alvo seja mais assim jovens, não é? Jovens adultos que talvez não estejam a ver a série com tanta atenção, sei lá, não sei. Talvez eles tenham entendido isso e tenham sentido necessidade de explicar tudo tintim por tintim ao público, mas isso não justifica o facto de eles mostrarem primeiro um objeto e depois sentirem a necessidade de explicar o que é esse objeto. Já está mostrado. Percebem? Como eu já voltamos àquele ponto que eu disse de o guionista deve sempre pensar de que ele não deve dizer ao público o que é que aquilo é. Ele deve mostrar ao público o que é que aquilo é. E a partir do momento em que nós temos a série já a mostrar um objeto e depois temos um personagem a dizer o que é que aquele objeto é, mesmo sem necessidade disso, é um grave problema, não é? E também há graves problemas de aproveitamento de personagens. Acho que, assim, a Chloe é a personagem melhor aproveitada ao longo dos episódios da temporada inteira. Acho que é a que tem um ponto de vista mais forte e que representa ali indícios de que no final da temporada de que ela realmente se vai tornar uma super-heroína, ou seja, vai existir ali uma mudança da personagem. Acho que é assim, a única que há indícios que vai haver uma mudança de personagem, porque nós temos ali personagens como o Sheldon, por exemplo. É um personagem realmente que tem um ponto de vista crítico muito potente e político também muito potente e muito objetivo, mas depois não há qualquer não há qualquer mudança do personagem. Eu não digo que os personagens tenham que já ter essa mudança aí interna no final da temporada, mas a Chloe, por exemplo, temos lá aquela cena em que ela vai ajudar ao filho de George, que eu agora não me lembro, e ela meio que se torna ali uma super-heroína, mostra indícios de que ela realmente há essa parte dela que ela se quer tornar uma super-heroína. O Sheldon não, o Sheldon ele mantém-se exatamente o mesmo personagem do início ao fim da temporada e isso é super insatisfatório. O que é uma temporada? Uma temporada é um mega filme. Num filme, o que é que existe? Existe um princípio, um meio e um fim, não só para a história central, mas também para os personagens. Os personagens, no final do filme, têm de ser diferentes daquilo que eram no início do filme. E assim, esta série, com certeza vai ter mais temporadas. Nota-se que a série foi escrita, esta primeira temporada foi escrita para ter mais temporadas, mas tem de existir sempre no final da temporada uma mudança dos personagens. As temporadas têm de ser um núcleo fechado.
ok? As séries que terminam como esta termina de uma maneira super insatisfatória, os personagens dos mesmos do início ao fim, não, para mim não valem nada. Não é? Então, há muitas séries, eu posso dar um grande exemplo de séries que as temporadas funcionam como núcleos fechados, como filmes, não é? É que os personagens mudam do início ao fim, que os personagens no final da temporada são completamente diferentes. Eu posso dar um exemplo, Westworld, série Westworld, não é? As personagens alteram-se totalmente do início ao fim da temporada, das temporadas. Nesta série não. Nesta série basicamente todos os personagens que nos foram apresentados na temporada são exatamente iguais no início até ao fim da temporada. Isso é super insatisfatório. Eles até podem fazer o que eu estou a pedir, não é? Essa mudança de personagem mais para a frente, na tipo segunda, terceira temporada, mas para mim já não vai a tempo. Para mim as temporadas têm de funcionar como núcleos fechados, como filmes. Se não funcionar, para si é uma série incompleta. Mesmo que depois me entregue isso mais tarde, para mim já não funciona. Então o Legado de Júpiter para mim é uma série incompleta e fraca, porque entrega, para além de mesmo tendo um visual próprio e conseguir funcionar aí bem com esses flashbacks, eu acho que é uma série fraca no sentido em que não sabe bem o que fazer com os seus personagens, porque tem muitos personagens ali a trabalhar no mesmo plano e ao mesmo tempo quer só focar-se em alguns. Então, se querem só focar-se em alguns, tragam apenas estes personagens. Não é preciso trazerem milhões de personagens para a narrativa principal e depois só explorar dois ou três. E nem esses mesmo fazer um bom trabalho. Percebes? Então acho que só consegue fazer minimamente um bom trabalho com a personagem da Chloe e depois o resto acho que para mim não me surpreendeu nada. E depois temos a revelação do Walter, que para mim é um lixo, é uma porcaria que eles fizeram no último episódio e que acho que o último episódio estraga muito do trabalho que eu mais ou menos estava a gostar até ali ao sexto, sétimo episódio. Então é isto, digam aqui nos comentários se vocês gostaram ou não da série O Legado de Júpiter, se vocês têm a mesma opinião que eu. Realmente não gostei. Eu com certeza eu acho que vai haver uma segunda, uma terceira, uma quarta temporada, porque é uma série bem popular, sabes? Logo no primeiro dia que a série estreou já estava no top 1 da Netflix, então é óbvio que a Netflix vai renovar aí, pelo menos no mínimo para a terceira temporada. Então, deem like neste vídeo, comentem aqui abaixo o que é que vocês gostaram e até ao próximo vídeo. Tchau!